Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Venho convidá-los nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a participarem deste culto de adoração ao nosso Deus. E para isso, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no texto que se encontra no Salmo 62, versículos 5 ao 8, e diz assim: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Louvemos a Deus.
Querido Deus, me coloco diante da sua santa presença para clamar por aqueles que estão passando por qualquer tipo de dificuldade. Pai, visita aqueles que por algum motivo não estão bem de saúde. Eu te peço que entre no corações dessas pessoas que precisam ser curadas, Senhor. Derrame então o teu amor, onde quer que encontre feridas. Toca, Pai, consola e liberta, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Deus, Mãe e Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito. Nesse momento, dentro deste culto, te pedimos que esteja conosco através do teu Santo Espírito, iluminando nossas mentes para que a tua palavra aconteça em nosso meio e que possamos ser impactados por ela. Esteja sempre com a vida do teu servo, Pastor Sérgio, que preparou essa mensagem com amor e carinho e a presença do teu Espírito. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, a palavra do Deus vivo. Amém. A carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 até o verso 15. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos no que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O psiquiatra austríaco Viktor Frankl, nascido e falecido no século XX, que viveu em 4 campos de concentração nazistas e descreveu sua experiência terrível no livro Em Busca de Sentido, disse que quase todos os sobreviventes dos campos de concentração se salvaram porque mantiveram a esperança da libertação até o fim, porque não aceitaram pensar que aquele era o fim de seus dias e se concentraram na esperança de serem libertados algum dia daquele inferno. No texto que lemos, o apóstolo Pedro diz que o cristão precisa estar pronto, preparado para responder a qualquer pessoa que pedir ou perguntar qual a razão da sua esperança. Isso significa que é perceptível quando alguém tem esperança, a ponto de os outros perceberem que você é diferente, que você age de forma diferente em meio às crises e aos infortúnios. O contexto da carta e da igreja a quem ela se dirige era um contexto de infortúnios, de perseguições, de angústias. Pedro diz que não é comum alguém ser maltratado se agir sempre com bondade. Mas ainda que você venha a sofrer por causa da justiça, é bem-aventurado. Mateus 5,14. No capítulo 2, verso 10 desta carta, Pedro faz referência à possibilidade de sermos esbofeteados, feridos, ofendidos, maltratados, pelo fato de sermos fiéis ao Senhor, e que Jesus sofreu, mas não revidava e nem fazia ameaças. Mas Jesus carregou o madeiro por nós, entregando-se àquele que julga retamente. Capítulo 2, verso 19 a 24. Aquele foi um tempo de muitas provações que traziam tristeza e pesar ao coração dos cristãos. Capítulo 1, verso 6. Vamos ver aqui em textos bíblicos diversos 5 benefícios da esperança cristã. 5 riquezas grandiosas que a esperança trazida por Jesus aos nossos corações produzem em nossa caminhada. E quando falamos de esperança, é bom saber, é bom estarmos cientes de que não estamos falando de um mero desejo vago ou de um desejo do nosso coração de que algo aconteça. Isso não é esperança, isso é sonho.
Quando a Bíblia nos fala de esperança, estamos falando de uma firme convicção baseada em promessas que vão se cumprir. E por sabermos que vão se cumprir, nós aguardamos com segurança. Portanto, esperança é uma segurança paciente, tranquila, porém ativa, viva naquilo que vai de fato acontecer. Quando nós temos em Jesus esperança, serão 5 benefícios, pelo menos, que nós vamos experimentar em nossa vida. O primeiro benefício da esperança é a alegria. Romanos 12:2 diz assim: que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. A esperança traz a alegria. Quando nós temos esperança, nós nos mantemos alegres. Outro texto, Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, confirma que a esperança traz alegria do coração. Diz assim a palavra: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. A maior alegria que podemos ter em nossa vida aqui neste mundo é ter a certeza da esperança de participar da glória de Deus. Segundo benefício da esperança é que a esperança traz segurança para a nossa alma. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e versículo 19 diz assim: portanto, há 2 coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que esperamos, que encontramos esperança nele, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. A esperança é chamada de âncora do coração. A âncora é aquele peso que segura os barcos, os navios, em meio ao mar. Portanto, a esperança é que segura firme o nosso coração em meio a este mar, às vezes intranquilo e turbulento da nossa vida. A esperança não desaponta, portanto, nos dá segurança. Podemos caminhar sem medo de sermos envergonhados, sem medo de frustração. Veja o texto de Romanos 5:5. Nesse texto, Paulo faz uso de Isaías capítulo 28, verso 16, como também em Romanos capítulo 9, versículo 33, e no capítulo 10 de Romanos, versículo 11. São todos esses textos referência a Isaías 28:16, que diz que essa esperança não nos deixa decepcionados, porque Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Todo que nele crer não será confundido ou envergonhado, pois Deus não falta e não pode faltar com a sua palavra. A esperança em Jesus é uma esperança infalível. Terceira bênção ou benefício da esperança. A esperança nos protege de uma tristeza profunda. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 14 diz: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também
que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e, junto com ele, levará os que morreram crendo nele. É maravilhoso saber que, quando Jesus voltar, nós estaremos para sempre com ele. E é por isso que a esperança nos traz uma alegria que supera a tristeza. Vocês, ao saberem disso, diz o apóstolo Paulo, não serão dominados por tristeza, por uma tristeza profunda, como aqueles que não têm esperança. Nós podemos encorajar o nosso coração na esperança, de modo que o nosso coração não seja afundado em tristeza. O quarto benefício maravilhoso de termos esperança em Jesus é que a esperança nos constrange, nos empurra para vivermos uma vida santa, uma vida de pureza. Veja o que diz em 1 de João, capítulo 3, verso 3. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é realmente. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Todos que vivem a esperança cristã sentem-se motivados a modificar, dia após dia, o seu comportamento, a corrigir os seus erros, a acertar a sua vida. Por quê? Porque assim como Jesus é puro, nós também desejamos, porque vamos encontrar com Ele, ser puros nós próprios, e assim nós nos purificamos, nos empenhamos para purificar a nossa vida, tirar de nossa vida tudo que é impureza, que não agrada a Deus. A esperança é um profundo encorajamento para uma vida de pureza e santidade aos olhos do Senhor. E o último e quinto benefício da esperança, nós encontramos no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12, que diz assim: de modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Quando temos esperança, nós agimos com confiança. Temos a segurança de que a nossa ação, o nosso trabalho, o nosso esforço pelo reino de Cristo nesse mundo não é e nunca será vão, porque sabemos que aquilo que estamos fazendo durará para sempre. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10, Paulo diz: é por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Nós lutamos e trabalhamos pelo Evangelho porque temos esperança. Não houvesse essa esperança, nós estaríamos desanimados. Não haveria segurança de êxito. O reino de Deus é aquilo no que nós melhor, mais seguramente podemos empenhar a nossa vida. Podemos lutar e trabalhar muito neste mundo, por muitas razões diferentes. Porém, é possível acontecer de que nós trabalhemos muito por nada, ser em vão o nosso esforço, cair na vanidade. Ou como dizia a minha mãe, chover no molhado. Como é triste você perceber que trabalhou inutilmente, que se esforçou em vão. Entretanto, quando temos a esperança cristã, a esperança da glória de Deus, a esperança de vida eterna, a segurança de que estamos vivendo
dentro de um programa, de um projeto divino que está seguramente determinado a vencer, a ser vitorioso, nós sabemos que não estamos gastando o nosso tempo no trabalho do reino de Deus de maneira inútil. Ao contrário, nós lutamos e nos esforçamos muito, porque temos esperança. Quando o desânimo chega ao nosso coração, quando a frustração por não vermos resultados em nosso trabalho quer trazer ao nosso coração um sentimento de desalento, uma sensação de que estamos servindo, trabalhando inutilmente, a esperança cristã vai reafirmar, renovar em nosso coração, em nossos braços, em nossas pernas, as forças. O Senhor Jesus nos garante que o seu reino é um reino vitorioso e ele é um reino sem fim. Paulo aos Coríntios disse: meus irmãos, nós não estamos trabalhando em vão. O nosso trabalho no Senhor não é vão, porque nós temos uma firme esperança, a esperança colocada em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que a sua vida, o seu coração, tenha esses 5 benefícios da esperança, pelo menos. Que a sua vida seja enriquecida todos os dias por essas 5 bênçãos da esperança em Jesus Cristo. Amém.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação, o poder e a esperança no Espírito Santo esteja com todos vocês e com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém.